Fala rapaziada, estamos aqui mais num vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer, qual que é o nome do corte, Matheus? Modern Mullet. É esse nome aí. E é isso aí galera, acompanha o tutorial, vai ser muito aprendizado, vai ser muita dica bacana. Te convido a se inscrever no canal, deixa o like e pega a pipoca, o caderno, tamo junto, valeu! Galera, o primeiro passo é a gente molhar esse cabelo na parte de cima, tá? Pra gente tá organizando ele aí e separa nessa lateralzinha aí, tá? Galera, a gente separa a partir de uma noção boa que você acredita que é a repartição do cabelo aí, tá? Essa questão aí não tem muito segredo não. Reparte aí um tanto que você é chamada de recessão alta. Um tanto que você acha que fique legal pra você estar trabalhando, tá bom? E a primeira numeração que a gente vai usar vai ser o nosso pente número 2, tá? Ó, nesse caso aqui a gente vai subir 2 dedinhos, porque a gente vai deixar bastante aresta, ó. Então a gente vai pegar somente a partir dessa marcação aí que eu tô fazendo com o dedo, ó. A gente só vai tirar somente até aí, porque vai ser um corte com muita aresta. Então, com o nosso pente 2, ó, você vai fazendo esse movimentozinho aí, ó, movimento C tirando pra fora, ó. Movimento bem suave, tá? Deixa a sua mão suave, não precisa você deixar aquela mão muito pesada. Deixa a mão bem suave, ó. Penteou o cabelo? Vai com o pente 2, ó, um movimentozinho bem suave mesmo. Você vai fazendo aí a nossa primeira, vamos dizer assim, marcação inicial, né? Que a gente vai vir marcando com a zero, mas a gente tirar o excesso de cabelo e a gente dar um limite ali até onde a gente vai fazer o disfarce, tá? Ou seja, a partir dessa marcação aí que eu tô criando, eu não posso subir mais o degradê. Eu tenho que me virar em fazer esse fade nesse espacinho aí que eu tenho, tá? Como se fosse um low fade. Então, ó, eu fiz essa primeira marcação com a 2 aí. Então eu tenho que me virar pra gente fazer o disfarce dentro desse espaço aí, tá? E não fique assim, pensando que é muito difícil. É claro que quando você tá iniciando, tudo vai ser um pouco mais difícil no começo. Mas depois você vai pegando a prática, vai ficando tudo mais fácil. O ideal é você ir fazendo com calma, tá? Não vai nessa de querer fazer um corte rapidão, terminar rápido, para ganhar mais dinheiro e tal. Não, tudo é um processo, vai de boa. Se você for perder o cliente, perca porque ele ficou muito tempo sentado na sua cadeira, mas não porque o corte ficou ruim, tá? Tenha isso em mente, é melhor você perder porque você demora do que o corte ficar ruim e ele ainda fala mal da barbearia e que você não sabe cortar. Então, pega essa visão aí, tá? E em seguida a gente já vem com a nossa zero, ó. Zero na baixa, tá? Todinha na baixa, ó. Movimentozinho C. Ó, grudou no couro cabeludo, ó. Você vai fazer esse movimento aí, ó. Tirando pra fora, tá? Ó. Grudou no couro cabeludo. Você faz um movimentozinho C. Bem suave, tirando pra fora, tá? Não precisa você botar força muito na mão, não. Fica bem suave, ó. E a gente vai seguir esse movimento aí. A gente praticamente já fez o movimento que a gente queria com o pente 2. Agora a gente vai seguir aí a nossa máquina zero, ó. E você tá vendo que eu faço aí bem próximo da orelha. Ou seja, eu não subo muito essa marcação aí. Por quê? Porque a gente tá fazendo aí em um espaço muito curto, tá? No caso desse corte aí, desse formato de cabeça. A gente tá fazendo num espaço muito curto, então suba o menos possível quando for nesses casos aí, que é para você ter uma margenzinha de erro, tá? Porque se você já começa com a marcação lá em cima, pode ser que o corte ele já vira um mid fade ou até mesmo um high fade. Então você tem que ter uma noçãozinha aí de espaço. Deixe bem pouco mesmo, tá? Na dúvida, deixe bem mais pouco do que você acha. Porque às vezes aí quando a gente vai disfarçar, acaba subindo muito o corte e ele, em vez de ser um low fade e ser um degradê com a aresta preservada, você acaba comendo muita aresta e não sai o que o cliente deseja. Então, ó,
Sobe bem pouquinho, bem de boa. Esse daí é um cortezinho moicano. É um corte moicano que a gente já tira um pouco mais aí dessa partezinha de trás, tá? Tem uns que ele é só rodeia somente a orelha e já termina. Mas esse daí ele já desce um pouco mais, tirando um pouco mais atrás, tá? Ó, então a gente passou a zero aí, a zero baixa. A gente limpou bem, é importante você limpar bem esse espacinho que fica aí da zero baixa, tá? E agora a gente vai subir mais um pouco com a zero alta, que é pra gente, ó, botei na zero alto, que é pra gente já ir começando o nosso disfarce, tá? Ó. E a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez naquela hora, ó. Movimentozinho C, tirando pra fora, tá? Mais uma vez, deixa a sua mão bem suave, não precisa pesar a mão, ó. Você vê que eu deixo a mão bem suave. Não precisa você ficar desesperado, botando força e não sei o que lá e taranã. Ó, deixa a mão bem suave. E para fazer esse arredondamentozinho aí ao redor da orelha, não utilize a lâmina toda, utilize apenas a metade dela e a ponta. Porque se você vai usar a lâmina toda, você não consegue fazer esse arredondamentozinho com perfeição. Ele vai sair meio torto, ou você pode tirar onde não devia. Então faça esse arredondamentozinho aí, usando somente a metade da lâmina para a pontinha dela, tá? Ó. Nessa área de trás aí você já pode usar a lâmina toda, mas para fazer o círculozinho, use somente a metade. E agora, galera, a gente vai botar a lâmina na metade, ó. E a gente vai fazer esse movimentozinho aí. Ele não é mais um movimento em C, tá? É um movimentozinho reto, esfregando no couro cabeludo, em cima da marcação, tá? Você não vai subir muito além da marcaçãozinha que ficou, ó. Você vê que eu foco somente em cima da marcação. Porque se você sobe muito, você pode acabar ferindo ali aquela partezinha mais escura ali, tá? Então, ó, não é um movimento em C dessa vez, é um movimentozinho reto, usando a pontinha da máquina, tá? Somente a pontinha da máquina, esfregando ela no couro cabeludo, em cima da marcação. E você vai ver que quando você faz isso, você tira a marcação da zero que ficou de uma maneira bem fácil, tá? Sem muito esforço, ó. Eu vou bem de boa ali, ó. Não vou querer fazer apressadão. Até porque eu tô gravando um tutorial. Geralmente eu faço um pouco mais rápido. Mas, ó, se tá iniciando, começa bem de boa. E se você já tem um pouco mais de experiência, você já consegue fazer um pouco mais rápido, tá? Ó, isso eu vou fazendo até eu sumir a marcação. Se for necessário, você sobe a alavanca um pouquinho mais próxima da zero baixa, tá? Ou você pode usar próprio zero baixa, só que para você usar a zero baixa inteira, é bom você já ter um pouco mais de experiência. Se não tiver, é capaz de você criar ali um furinho no meio do corte, tá? Ó, e em seguida, a gente vem usando aí a nossa numeração número 1,5, tá? Ó, 1,5 aí. E nessa parte você não pode subir muito, tá? Você vem tirando ali somente o excesso. É um pouco trabalhoso fazer esse corte, é um cortezinho low fade, né? É um moicano, só que é um moicano low fade, né? Vamos dizer assim. Não sei se existe esse termo, mas é um moicano low fade. Então esses low fade, eles são um pouco mais trabalhosos pra gente fazer. Realmente é um pouco mais trabalhoso. Não tem como você fazer tão rápido quanto um high fade ou um mid fade. Porque a gente tem que ir com bastante zelo pra gente não acabar subindo muito o corte, tá? Ó, então, você vem tirando aí na calma, vem subindo ali um pouquinho, ó. Você vê que eu subo no máximo um dedo, tá? No máximo um dedinho. Disso daí eu não posso ultrapassar, por quê? Porque vocês lembram que a gente passou a 2 e a gente delimitou que não pode subir mais além daquilo. Ó, depois de ter passado a 1,5, a gente vem com o nosso pente 1, ó. Fazendo de novo aquele movimentozinho reto, ó. Não é mais um movimento em C, é um movimento reto. Isso com o pente 1, ó. Você vai fazer um leve movimentozinho em C, mas
mas é praticamente um movimento mais reto, tá? Você vai testando, vai fazendo um pouco mais em C, mas a marcação vai sair bem mais fácil quando você faz um movimento um pouco mais reto. E, mais uma vez, um dos segredos é deixa a sua mão bem leve. Não pesa a sua mão, deixa ela bem leve. Faz como se tivesse, sei lá, pisando em ovos. Vai bem de boa, vai bem de leve. Nada de querer ficar muito firme, muito durão. Deixa a mão bem leve, bem tranquilo. Vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês. Porque às vezes a gente fica muito tenso e a gente quer fazer aquele corte rápido, aquele negócio ali apressado e tal. E a gente acaba pesando a mão, achando que a força vai aumentar mais o tempo que você faz o corte, ou diminuir no caso. E aí às vezes você acaba aumentando devido a muita força que você bota na mão. Então, um dos segredos, deixa a sua mão suave, bem leve. Nada de pesar a mão, porque a regra é simples, se você pesa a mão, você pesa ali a marcação também do corte. E quanto mais pesada for a marcação, mais trabalho você vai ter que tirar. Então, usando essa lógica, quanto mais suave for a sua mão, mais suave também será a marcação, tá? Galera, depois a gente vem passando o 1 aí por toda a região, depois a gente vai para um e meio baixo. E para finalizar, para tirar esses pontinhos mais pretos aí, a gente vem com a nossa 0 na alta, ó. E eu venho novamente utilizando somente a pontinha da máquina, ó. E eu venho fazendo um movimentozinho mais reto, bem de leve, ó. O mesmo movimento que a gente fez com a 1, a gente vem fazendo com a 0, ó. E você vê que não vai ficando praticamente quase nada de marcação, ó. E eu venho fazendo tudo isso bem de boa, sem apressar muito, sem aquele alvoroço todo. É claro que quando é corte do dia a dia, tá? Esse daí já é um corte de tutorial, né? Mas um corte do dia a dia, você tem que, quando você tiver um pouco mais de experiência, você já procura fazer um pouco mais rápido. Não tenta ficar tanto ligando para alguns detalhes, porque tem que saber diferenciar um corte do dia a dia de um corte para você postar no Instagram, tirar uma boa foto. Porque imagina, a barbearia lotada, muito cliente esperando e você ali cuidando dos mínimos detalhes, aí você não ganha dinheiro também. Em seguida a gente vem com a nossa maquininha de acabamento, ó, tirando esse espelhinho aí que ficou, tá, ó. Eu venho tirando bem, venho limpando bem aí, fazendo um movimentozinho em C, tá? Ó, você vê que eu venho utilizando aí um pouquinho da pontinha da maquininha de acabamento, ó, para tirar alguns pontinhos mais pretos. Você pode fazer isso também, caso for necessário. Ó, aí também, ó, vem com a mão bem suave, tirando espelhinho aí que sobraram, ó. Vem bem de boa, sem muita pressa, ó. E agora eu deixei minha orelha no meio atrapalhando aí. Não liguem pra isso não, galera. Deixa o like, ao invés de falar que minha orelha tá atrapalhando, tem que deixar o like, é isso aí. E assim eu venho dando continuidade aí no nosso pezinho, ó. No pezinho e atrás a gente vai fazer normal mesmo, tá? Arredondado. Seguindo aí a projeção do corte, tá? Então, não tem muito segredo não. A gente vem só limpando aí, marcando bem pra depois a gente vir tirando com a navalha. Ó, e agora a gente vai trabalhar um pouco o pente corrido, tá? Se você não... É muito importante você treinar fazer o pente corrido, porque em alguns cortes como esse, vai ser necessário, ó, pra você tirar um pouco desse peso que fica nessa aresta, tá? Se for necessário, porque você consegue tirar assim com a máquina de corte, usando talvez um pente 4, depois um pente 3, mas talvez corre o risco de você subir muito esse corte. Então é essencial você saber um pouco de pente corrido, tá? É muito bom você saber um pente corrido,
é uma das bases da barbearia, né? A barbearia mais antiga. Era muito trabalhado o pente corrido. Então, é muito bom você saber. Em vários cortes você vai precisar usar. Então, pega essa dica, aproveita e vai treinando. Só que vai fazendo bem devagarzinho, ó. Pegou ali o cabelo na base, ó. Eu venho subindo ali, dando pequenas tesouradas. Vai subindo bem de boa. Vai tirando só as pontinhas, ó. Você vê que eu vou bem de boa. Não vou tirando muito grande as pontas, ó. E depois a minha orelha atrapalhando de novo aí. E eu venho tirando bem de boa, ó. Depois de eu ter tirado ali um pouco do excesso com a nossa tesoura de corte normal, a gente vem com a nossa tesoura de desbaste, que é a tesoura dentada, ó. E de novo eu venho tirando ali só mente as pontinhas, ó. Trabalhando bem de boa, bem suave, tá vendo? Sem adentrar muito, ó. Tirando bem de boa. E assim eu venho dando continuidade aí por toda a lateral do cabelo até a gente chegar no resultado aí satisfatório. Fazer uma conexão bacana. E em seguida a gente ainda vai trabalhar esse cabelo porque tá tendo muito peso em algumas áreas. E daí eu vou ensinar algumas dicas para você tirar esse peso, tá? E assim vamos dando continuidade aí por todo o cabelo dele até a gente chegar no resultado satisfatório, tá? E nessa parte aí, galera, vocês vão vendo se precisa tirar mais cabelo, se é onde que precisa tirar mais o peso, tá? Você vai tendo essa noçãozinha aí. Ó, tô vendo que ali tá um pouco de cabelo, eu vou lá e dou uma... Galera, não precisa você dar muito tesourada, dá só apenas duas. Dá uma penteada e ver o que precisa ser tirado. E assim você vai fazendo, ó. Vai tirando bem de boa. E agora, galera, a gente vai fazer o pezinho dele, tá? Ó, fazer o pezinho ali. Galera, tem alguns cortes que é interessante você fazer o pezinho bem arredondado, sabe? Aquele negócio bem feito. Em alguns casos eu gosto de deixar o pezinho bem natural, sem arredondar muito, tá? É o meu jeito, não tô falando que é o certo, tá? Você vê o que você gosta mais, o que o cliente gosta, na verdade. O que importa mais é o que o cliente gosta. E assim você vai fazendo, ó. E uma dica para você tirar o peso é você pegar aí, ó, uma mecha do cabelo onde tá muito pesado e você fazer essa técnica aí chamada de cut. Que é o que? Você usar a pontinha da tesoura. É muito bom você usar uma tesoura de fio navalha, tá? Para fazer isso. E você vai ali aparando as pontinhas do cabelo, ó. Você vai dando pequenos... cut é chamado corte. Você vai dando pequenos corte, ó. Usando a pontinha da lâmina para você tirar o peso desse cabelo, ó. Tá vendo, ó? Vou bem de boa. Tirando somente o excesso das pontinhas do cabelo. E isso vai conectando o cabelo, ó. Eu posso fazer tipo um pente corrido, usando o cut também, ó. Levanto o cabelo e vou usando somente a pontinha. E você vê, galera, que isso realmente funciona, dá uma conexão melhor pro cabelo. Você tira ali as áreas que estão mais pesadas, ó. Eu vou penteando ali e vou vendo, ó. Tô vendo que aí tem muito excesso de cabelo, tá muito grosso. Eu vou lá, pego nos dedos, ó, e faço um cut. Essa técnica é muito boa para você dar mais conexão no cabelo, tá? Principalmente esse tipo de cabelo aí, esse tipo de corte que ele tá fazendo, é um corte de um cabelo que não vai ficar tão alinhado, vai ficar mais bagunçado, algo mais jogadão. Então, é bom você usar essa técnica para você dar essa leveza pro cabelo. Ó, e assim a gente vem fazendo até chegar no resultado satisfatório. E logo em seguida a gente já vem finalizando aí o nosso corte, ó. Já estamos finalizando aí. Espero que você tenha gostado desse tutorial, tenha aprendido aí muitas dicas. Compartilha esse vídeo para um amigo seu. Salva esse vídeo, deixa o like. E eu te vejo no próximo vídeo, tá? Tamo junto demais. Grande abraço. Fica com a paz do Senhor.
Que Deus te prospere muito aí na sua barbearia. Em nome de Jesus. Forte abraço. Valeu.